Olá, tudo bem? Meu nome é Diogo Mendonça, eu sou professor do Cefet RJ. Esse trabalho, o nome dele é Estimating Transaction Cost for Cloud-Based Private Ethereum Blockchains. Então, primeiramente, eu vou falar da introdução, background, metodologia, resultados, discussão, trabalhos relacionados e conclusão. Hoje em dia, o blockchain está sendo cada vez mais usado por empresas dos mais diversos setores da economia, né? Então, com o surgimento aí de aplicações descentralizadas, muitas inovações tecnológicas surgiram, como criptomoedas, aplicações descentralizadas para rastreio de ativos, entre outros. As aplicações descentralizadas, elas podem ser privadas, permissionadas ou públicas, né? No universo aí de aplicações privadas ou permissionadas, elas geralmente são hosteadas na nuvem, né? E aí, o uso dessas aplicações hosteadas na nuvem geralmente é pago como infraestrutura, como serviço, né? Então, e aí as taxas elas são proporcionais à disponibilidade do servidor, capacidade de processamento, memória RAM disponível e o espaço usado, né? A gente tem como objetivo nesse trabalho estudar o custo da transação numa rede Ethereum privada. Serviços financeiros eles geralmente são cobrados por transação. Então, para estabelecer um modelo de negócio em cima de transações armazenadas numa blockchain privada, a gente precisa calcular o custo da transação para saber o quanto que pode ser cobrado por ela. E aí a pergunta é, como calcular o custo dessa transação? Falando um pouquinho do conhecimento necessário para entender esse trabalho, os custos no Ethereum, eles variam um pouco de redes públicas para redes privadas, né? Então, em redes privadas de blockchain, elas são um pouquinho diferentes. A gente não tem um custo de mining, né? Então, por exemplo, existem algoritmos, não tem mining, como Proof of Authority, mas eles continuam tendo um custo de fazer a validação do bloco, tá? E como não tem mineração, por exemplo, no nosso estudo de caso, a gente usa o click, né? Então, a gente tem um block period, né? A cada X segundos ele faz a validação de um bloco, né? Um dos nós autorizados. Então, a gente tem um custo computacional dos servidores para fazer esse processamento e também tem um custo de armazenamento da transação que não pode ser apagado. Como as aplicações em redes privadas vão ser armazenadas ali na nuvem, né? A gente tem que saber um pouquinho sobre o custo da nuvem. Então, a gente tem a cobrança pela disponibilidade do servidor, que é o tempo que ele fica disponível. E aí, dependendo do tipo de capacidade que for disponibilizado no servidor, tem um custo diferente e também uma disponibilidade de recursos diferente, como número, tipo de processadores, quantidade de core, número de threads. E o storage ele é cobrado por gigabyte por mês. Então, a quantidade de gigabytes que você tiver armazenado vai ser cobrado todo mês. Aí vamos estudar um pouquinho aqui o cálculo do custo e a medição, como é que a gente fez a medição também. Então, em relação à capacidade de processamento, o custo da capacidade de processamento, né? Então, como eu tinha falado aqui, o custo na nuvem é por disponibilidade. Então, o melhor uso que a gente pode fazer é fazer uso de 100% do poder computacional do nó que está disponibilizado na nuvem. Tá? Então, para a gente fazer essa conta, né, a gente tem algumas variáveis aqui. Ó. O mínimo de custo que você vai ter para processar uma transação por nó é você ter o custo de disponibilidade daquele nó por mês dividido pelo máximo número de transações que a sua blockchain pode processar por mês naquele nó. Em relação ao storage, o custo de storage, né, como eu falei, o custo do disco ele é cobrado por gigabyte por mês. Tá? Então, e os dados no blockchain não podem ser apagados. Então, quando uma transação é enviada, ela é validada e colocada num bloco, né, a gente tem que considerar quanto tempo essa transação vai precisar ficar armazenada ali. E, assim, o esperado é que ela fique o tempo de vida daquele sistema. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem o tempo de vida aí de sistemas variando entre 10 e 20 anos, na média. Então, colocando aí um número, por exemplo, 15 anos, né, você consegue fazer essa conta, considerando aí o uso de disco de uma transação, a quantidade, o tempo em meses que essa transação vai precisar ficar armazenada no sistema e multiplicando também o custo
do disco por gigabyte por mês, né? Isso te dá o custo total, custo de disco, né, de uma transação. E o custo total é a gente trabalhar com essas duas componentes, o custo de transação, de processamento da transação, mais o custo do disco, né? O custo mínimo de processamento, né, que é com a capacidade de processamento no máximo, né, a gente consegue ter aqui um custo mínimo total de uma transação, é você ter o custo mínimo de processamento mais o custo do disco. Falando um pouquinho dos experimentos que a gente realizou, tá? Então, para a gente fazer esse cálculo de custo, né, a gente precisava fazer alguma experimentação em relação à capacidade de processamento da rede blockchain. E aí, dependendo da configuração da rede, isso pode ter uma certa variação. Então, a gente projetou alguns experimentos para poder ter noção de quanto que é essa variação e calcular o custo em determinadas configurações. A gente usou instâncias do tipo Medium, Large e X-Large nos nossos experimentos da EC2 e um smart contract que era para armazenar transações financeiras. Tá? A gente fez algumas variações dessas variáveis de entrada e mediu aí, utilizando a ferramenta o Chainhammer, né? A gente fez uma modificação nesse Chainhammer para medir não só o throughput, mas também o uso de CPU e o uso de disco. Quais foram os resultados que a gente encontrou? Tá? Primeiro, em relação à variação do período do bloco, né? O período do bloco é de quanto em quanto tempo é feita uma validação, tá? E é gravado um bloco no Proof of Authority do Ethereum. Tá? Então, a gente fez algumas variações aqui, os experimentos são, esse M aqui é da instância Medium, do EC2, L é de Large e X é de X-Large, e o período do bloco aqui a gente variou em segundos, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 10. Tá? E todos os experimentos, ou na maior parte deles aqui, a gente viu que o período do bloco, usando 1 segundo, é o que deu a melhor vazão. Depois, falando um pouquinho dos experimentos, variando o número de threads, isso já fixando o período do bloco em 1. Então, a gente não teve uma variação significativa em relação a essa variação da quantidade de threads, assim, o uso do CPU ficou mais ou menos o mesmo. Tá? Então, em relação à quantidade de threads aqui, a gente pode considerar uma thread como suficiente. Depois, experimento variando o número de nós blockchain em cada instância de uma máquina virtual AWS. Então, a gente novamente tinha instâncias Medium, Large e X-Large, e a gente foi colocando um nó, 2, 3 ou 4 nós de blockchain na mesma instância. E aqui no X-Large a gente conseguiu ir até mais, até 6, né? A gente observou aqui que tem um aumento de uso de CPU pela quantidade de nós na mesma instância, mas que o throughput, ele, muitas vezes, no Medium, no Large, ele desce, né? Então, está sobrecarregando o servidor. No X-Large não fez tanta diferença. Então, teria que... Ele aumenta a capacidade de processamento, mas ele não chega num nível alto, onde ele começa a descer o throughput. E variando o número de nós na rede, né? Então, aqui já são instâncias da AWS, a gente teve Medium, Large e X-Large, e colocou uma, duas ou três instâncias, né? Uma, duas ou três máquinas virtuais, né? Do tipo Medium, Large ou X-Large. A gente observou que aumentar aqui a quantidade de instâncias não variou muito a vazão, mas a gente teve aqui, usando instâncias X-Large, até um aumento aqui de vazão de uma instância para duas, né? 3 já começou a piorar, mas o melhor resultado que a gente teve foi esse aqui, X-Large com duas instâncias. Tá, um pouquinho de discussão, né? Em relação, primeiro, à vazão, né? A gente deu uma olhada que é interessante, a gente consegue, com baixo custo, colocar uma vazão razoável de 200, por volta de 200 transações por segundo. Tá? O nosso pior cenário foi 178 transações por segundo. Processando, isso dá para processar em um mês 462 milhões de transações. Tá? E com 230 transações por segundo, a gente poderia processar 600 milhões de transações. Então, teve essa variação aqui pela configuração das máquinas virtuais sendo utilizadas, né? Então, assim, só para ter uma noção, 230 transações por segundo, né? Seria o suficiente para processar todas as transações da história do Bitcoin
e até julho de 2021, né, em um mês, né, usando essa vazão. É bastante coisa. O custo de transação, né? Utilizando a máxima vazão, a gente tem um custo muito pequeno, né? Alguma coisa aqui com muitos zeros antes de você ter $0,01, tá? Só que a gente já viu que para você ter essa capacidade de processamento num sistema blockchain, é mais ou menos a mesma coisa que você está querendo processar todas as transações do Bitcoin em um mês. Então, assim, a menos que você tenha um sistema muito grande, você não vai ter esse custo, né? E aí a gente tem um cenário mais realista, né? Um cenário simulado, por exemplo. Se a gente tiver 1.000 transações por mês, a gente tem um custo de por volta de 3 e pouco centavos de dólar por transação. Tá? Então, ainda é um custo razoável. Alguma discussão aqui em relação à vazão e o custo de transação, né? O nosso melhor cenário de vazão não é sempre o melhor cenário de custo de transação. Tá? Nosso melhor vazão, ele teve um custo que foi esse custo aqui, que é mais caro do que o nosso pior cenário de vazão, teve esse custo aqui. Então, a diferença deles foi por conta do tipo de servidor usado, né? Para a gente ter uma vazão maior, a gente precisou colocar um servidor melhor, só que, em relação ao custo da transação, isso não valeu a pena. Tá? Então, a gente tem aqui um cenário onde a gente pode ter pesquisas mais à frente em relação a custo, a otimização de custo nessas redes privadas, blockchain, no lugar de só otimização de performance. Discussão interessante sobre a composição do custo, né? Em cenários onde a vazão é muito grande, né, o custo de disco ele é muito maior do que o custo de processamento. Então, por exemplo, no nosso melhor cenário de transação, de processamento de transação, o custo de processamento é dessa ordem, enquanto o custo de disco é isso aqui, né? Então, a gente tem 2 ordens de magnitude, né, maior o custo de disco do que o custo de processamento. Então, pode ser que para cenários de vazão grande, a gente precise de melhorias aí na parte de storage. E também é interessante ver que, assim, mesmo a gente tendo atingido 200 transações por segundo, né, isso é uma coisa que pode ser melhorada, melhorando o tipo de nó, né, a capacidade de processamento do nó. E também a gente observou que a CPU não foi 100% utilizada nos nossos experimentos. Então, ainda tem espaço para melhorias ali no paralelismo de processamento, né, e formas de utilizar melhor a CPU dentro dessa tecnologia. Falando só um pouquinho em relação a trabalhos relacionados, né, a gente pesquisou sobre cálculo de custo, né, do jeito que a gente estava imaginando, né, usando nuvem e custo total da transação, né, em pesquisas. A gente não encontrou outro trabalho que fizesse da maneira com que a gente está fazendo aqui, né, esse cálculo de custo. Tá? Tem sim outros trabalhos que fazem cálculo de custo em rede pública, blockchain, ou então não fazem o cálculo do custo total, né, mas fazem até projeções de custo. E o trabalho que a gente achou mais interessante, assim, mais próximo do nosso em relação ao benchmark que a gente fez, foi do Schaffer, 2019, onde ele verifica aí a frequência do bloco e o tamanho do bloco, o impacto na performance e escalabilidade. E ele usou aqui instâncias C2, large, X large, 2 vezes large e 4 vezes large para os experimentos dele, né? A gente fez experimentos com outras instâncias, mas o benchmark que a gente fez foi bem relacionado com esse aqui, tá? E usou variáveis um pouquinho diferentes também. Em relação à conclusão, né, então, o que a gente contribuiu com esse trabalho, né, a gente compartilhou aí nossas intuições e metodologia para calcular o custo, né, de transação para aplicações empresariais, né, em redes privadas de blockchain Ethereum. A gente fez um estudo de caso para aplicação financeira, mas esse estudo ele poderia ser repetido com outros smart contracts, tá? E a gente espera com isso ter ajudado aí os praticantes a calcular o custo de transação, o custo total, né, de transação numa rede privada Ethereum, e ajudar também a desenvolver de forma apropriada modelos de negócio que usem aplicações descentralizadas em redes privadas ou até permissionadas Ethereum. Então, obrigado. Esse aqui é o meu contato. Qualquer dúvida, pergunta, basta entrar em contato comigo. Obrigado.